Olá pessoal, vamos trabalhar hoje a unidade 1, onde nós vamos tratar dos princípios elementares de química. Para iniciarmos a nossa discussão, precisamos entender o que é a química. Química, pessoal, é a ciência que estuda a composição e a estrutura e as propriedades da matéria, assim como as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas. Mas o que seria matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Logo, você pode perceber que nós estamos rodeados de matéria. Por exemplo, a roupa que você deve estar usando no momento é composta de matéria. Os objetos que a gente visualiza no nosso dia a dia, como a gente pode ver na figura do slide, são matéria. A garrafa de leite, o ratinho, o aquário, a bola, os peixes, o vaso do cachorro, tudo que nos rodeia é composto de matéria. E do que seria composta essa matéria? O que compõe a matéria são os átomos e as moléculas. Os átomos, eles são a menor estrutura básica formadora das substâncias, constituídos essencialmente de prótons, nêutrons e elétrons. Vejamos a estrutura básica do átomo, né? Nós temos um núcleo composto por prótons e nêutrons, e nós temos uma eletrosfera rodeada de elétrons. Assim, entendamos que todo o material provém da matéria e a matéria é constituída de átomos. Vamos reforçar o conceito? A química é a ciência que estuda a matéria. A matéria é composta por átomos, e nos átomos nós vamos ter subpartículas chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Como essa matéria pode se apresentar? A matéria pode ser um gás, um líquido ou um sólido. Esses são os três estados da matéria. Os gases, como a gente pode observar na figura, eles não têm forma e nem volume definidos. Os gases podem ser comprimidos para formar os líquidos. Os líquidos, eles não têm forma, mas eles têm um volume definido. E os sólidos são rígidos e têm forma e volumes definidos. Podemos pensar em alguns exemplos de sólido, líquido e gás. Sólido, uma régua, por exemplo, está no estado sólido. Líquido, a água que a gente bebe todos os dias. E gás, o ar que nós respiramos. Ainda reforçando e compreendendo o termo átomo e o termo molécula, que é um termo novo agora na nossa aula. Os átomos, eles se combinam para formar as moléculas, lembrando que os átomos são a menor unidade que constitui a matéria. Como nós vemos, as moléculas elas podem consistir do mesmo tipo de átomos ou de tipos diferentes de átomos. Por exemplo, a união de dois átomos vai formar as moléculas. Nesse exemplo, nós temos uma molécula de oxigênio constituída por dois átomos ligados. Então, veja, essa molécula possui os mesmos tipos de átomos, os átomos de oxigênio. Na molécula de água, nós temos a união de dois tipos de átomos diferentes. O átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, é uma molécula formada pela união de átomos diferentes. O mesmo acontece para o dióxido de carbono e o etanol, que vão ser constituídos de átomos diferentes, ou seja, é uma molécula formada por átomos diferentes. Então, reforçando, átomo é um único elemento. Molécula é a união de átomos. Essa união pode ser de átomos iguais ou de átomos diferentes. Então, vejamos. Quando a matéria for formada por unidades químicas iguais, sejam elas átomos ou moléculas, teremos a formação de uma substância pura. Vamos novamente reforçar o que é átomo e o que é molécula. Molécula é a união de mais de um átomo. Esses átomos podem ser iguais ou diferentes. E átomo, nós vamos ter apenas um único elemento, sozinho, sem estar ligado a ninguém. Então, eu poderia ter somente o oxigênio, o átomo de oxigênio, ou eu posso ter a molécula de oxigênio, que é
dois átomos de oxigênio ligados formando a molécula. Então, de novo, quando a matéria for formada por unidades químicas iguais, sejam elas átomos ou moléculas, teremos a formação de uma substância pura. As substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. Assim, as substâncias puras simples serão formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. E o que são esses elementos químicos? São a base da constituição da matéria. Calma, com os exemplos abaixo você conseguirá visualizar melhor. Vamos olhar o primeiro exemplo. Nós temos aqui átomos ou moléculas. Nós temos átomos. Vejam que eles não estão ligados. Como eles são a base da matéria, esses átomos eles devem pertencer a algum elemento químico. Nesse caso, são átomos do elemento químico hélio. Então, quando eu tenho átomos do mesmo elemento, hélio, nós temos essa substância pura simples. Nesse caso aqui, nós temos, vejam, nós não temos mais apenas um átomo, nós temos, visualizando na imagem, dois átomos. Quando eu tenho dois átomos, eu tenho a formação de uma molécula. E essa molécula formada, ela pertence ao mesmo elemento, porque, como podemos ver, é igual, né? Moléculas do mesmo elemento, o oxigênio. Lembre-se, a união de dois ou mais átomos forma as moléculas. Então, nós temos a união de dois átomos iguais, pertencentes ao mesmo elemento, formando o gás oxigênio. Então, átomo sozinho, molécula, átomos ligados. Nós temos aqui átomos do mesmo elemento, nós temos moléculas do mesmo elemento. Observamos aqui do lado, nós temos moléculas, união de três átomos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Nós temos uma molécula, que é a união de átomos do mesmo elemento químico, que é o fósforo. Então, as substâncias puras simples serão formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. E o que são esses elementos químicos? São a base da constituição da matéria. Já as substâncias puras compostas, elas ocorrem quando as moléculas de determinada substância são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Então, veja, nessa molécula, onde nós temos a união de três átomos diferentes, nós temos hidrogênio, carbono e nitrogênio. Nós temos uma molécula que é formada por átomos, né? Só que esses átomos são diferentes. Então, nós vamos ter uma substância pura composta. Veja, é uma substância pura porque é formada por moléculas iguais, né? A substância é composta por moléculas iguais. Entretanto, os elementos que formam essa molécula são elementos diferentes. Nós temos carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, nós temos uma substância pura composta. Como na água. A água é formada por moléculas, né, de H2O. Vejam, são moléculas porque nós temos a união de átomos e esses átomos são diferentes. Então, agora que nós já sabemos o que é uma substância, nós podemos compreender o que é uma mistura. Mistura nada mais é do que a combinação de duas ou mais substâncias puras. E essas substâncias que formam as misturas podem ser classificadas em homogênea e heterogênea. Então, mistura homogênea são aquelas nas quais só conseguimos visualizar um componente, ou seja, nós temos uma única fase, sua composição é uniforme. Por exemplo, quando a gente coloca açúcar na água e esse açúcar se dissolve, eu só consigo visualizar a água. Muito embora eu tenha uma mistura de substâncias lá, nós temos água e sabemos que temos açúcar, mas a gente só consegue visualizar a água. Então, nós temos uma mistura homogênea. No café, para preparar o café, nós precisamos de água, precisamos de açúcar e precisamos de pó de café. É uma mistura de substâncias. Entretanto, quando misturadas, nós não conseguimos visualizar a água nem o açúcar. Nós só conseguimos visualizar a cor escura proveniente do café. Então, ela tem uma aparência uniforme. Então, ela é uma mistura
homogênea. Na gasolina nós temos uma mistura de gasolina e álcool. Entretanto, nós não conseguimos visualizar o álcool, a gente só visualiza a gasolina. Então, nós temos uma mistura homogênea. As misturas heterogêneas, elas são aquelas nas quais conseguimos visualizar mais de um componente, ou seja, tem mais de uma fase. Sua composição ela não é uniforme, que nem das misturas homogêneas. Essas fases elas são as porções de matéria que apresentam as mesmas propriedades. Então, enquanto nas misturas homogêneas nós só visualizamos um componente, nas misturas heterogêneas nós vamos visualizar quantos componentes estiverem presentes. Então, por exemplo, quando eu misturo água e areia, eu consigo visualizar a porção da água e a porção da areia. Quando eu misturo óleo, água e areia, eu consigo visualizar as 3 porções do óleo, da água e da areia. Nós temos uma mistura heterogênea nos 2 casos. Numa mistura, nós visualizamos 2 fases, nós dizemos que esse sistema é bifásico. E quando nós temos uma mistura com 3 fases, chamamos o sistema de trifásico. Então, a principal diferença entre mistura homogênea, nós vamos, na mistura homogênea, verificar uma composição uniforme, e na mistura heterogênea, essa composição não é uniforme, nós conseguimos visualizar todas as fases. Reforçando, os átomos constituem de apenas um tipo de elemento. As moléculas podem consistir de mais de um tipo de elemento. Essas moléculas elas podem ter apenas um tipo de átomo, ou seja, apenas um elemento, e as moléculas podem ter mais de um tipo de átomo, né, já formando um composto. Então, nesse exemplo primeiro, nós temos átomos de um único elemento. No segundo exemplo, nós vamos ter moléculas de um único elemento. No terceiro exemplo, nós temos moléculas de um composto, né, de elementos diferentes. E no quarto exemplo, nós já temos uma mistura de elementos, né, vários compostos. Veja, eu tenho átomos, tenho moléculas do mesmo elemento e tenho moléculas de elementos diferentes. Se a matéria não é totalmente uniforme, então ela é uma mistura heterogênea. Se a matéria é totalmente uniforme, ela é uma mistura homogênea. Se a matéria homogênea pode ser preparada por meios físicos, pode ser separada por meios físicos, então ela é uma mistura. Se a matéria homogênea não pode ser separada por meios físicos, então ela é uma substância pura. Se uma substância pura pode ser decomposta em algo mais simples, então ela é um composto. Lembrando que os compostos geralmente são constituídos por 2 ou mais elementos e contêm 2 ou mais de 2 espécies de átomos. E por fim, se a substância não pode ser decomposta em outras mais simples, então ela é um elemento. Vocês podem reforçar esses conteúdos no livro de apoio pedagógico, né, matéria do capítulo 1. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender bem fazendo todas as atividades. Então, para vocês treinarem, aqui tem um esqueminha, né, para vocês se familiarizarem com todos os termos, e vocês vão começar assim. É matéria, porque a gente sabe que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Vocês se perguntam, essa matéria ela é toda uniforme? Se não, ela vai ser uma mistura heterogênea. Se sim, ela vai ser uma mistura homogênea. A próxima pergunta que vocês vão fazer, se ela for uma mistura homogênea, é perguntar, tem composição variável? Se sim, ela é uma mistura homogênea, ela é uma solução, que é um conceito que nós vamos ver mais adiante. Se não, ela é uma substância pura. Se ela for uma substância pura, perguntem-se novamente, ela pode ser separada em substâncias mais simples? Se não, ela será um elemento. Se sim, ela será um composto. Eu acho que agora vocês já conseguem treinar sozinhos. Treinem com os exemplos a seguir. Gás nitrogênio, petróleo, óleo e água, gás hélio, gás ozônio, água do mar, álcool etílico, mármore e ar atmosférico. Usem o esquema do slide anterior para treinar se essas
Substâncias são puras, se elas são simples, se elas são misturas homogêneas, se elas são misturas heterogêneas. Uma curiosidade sobre os elementos químicos. Hoje existem 118 elementos químicos conhecidos. A cada elemento é dado um único símbolo químico que vai possuir uma ou duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Os elementos, pessoal, são a base da constituição da matéria. A nossa crosta terrestre consiste de 5 elementos principais. São eles: oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio. E o corpo humano consiste basicamente de 3 elementos principais. São eles: oxigênio, carbono e hidrogênio. Ainda nos princípios elementares de química, nós precisamos também compreender quando ocorre um fenômeno físico e quando ocorre um fenômeno químico. Em primeiro lugar, o que é um fenômeno? Fenômeno é qualquer transformação que a matéria pode sofrer, independente da alteração ou não da sua composição. Então, um fenômeno físico são as transformações sofridas pela matéria que não provocam nenhuma alteração nas substâncias que formam o material. Exemplos: quando nós rasgamos uma folha de papel, continua sendo papel, então isso é apenas físico. Quando eu tenho a dissolução de chocolate em pó no leite, é um fenômeno físico, o chocolate continua sendo chocolate. Estes são os sinais que caracterizam um fenômeno físico: mudança de estado físico, mudança no formato e no tamanho, solubilidade, quando uma matéria se dissolve em outra, condução de calor, eletricidade. Agora, tentem pensar em outros exemplos de fenômenos físicos do cotidiano. E os fenômenos químicos? Fenômeno químico são alterações sofridas pela matéria que provocam modificação na sua composição, ou seja, substâncias que formam a matéria antes da ocorrência de um fenômeno químico são substâncias diferentes das substâncias que compõem a matéria após o fenômeno químico. Por exemplo, o apodrecimento de frutas. Ninguém come uma fruta depois que ela apodrece. Antes do apodrecimento, nós tínhamos um tipo de substância. Após o apodrecimento, essas substâncias são diferentes. Transformação do vinho em vinagre. Produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Vejam que nós temos substâncias diferentes antes e substâncias diferentes depois. Os sinais que caracterizam o fenômeno químico são mudança de cor, efervescência, ou seja, desenvolvimento de bolhas, liberação de energia na forma de calor ou luz e formação de um sólido. Produção de fumaça também entra. Como no exemplo anterior, tentem pensar em outros exemplos do cotidiano em que vocês realmente conseguem visualizar um fenômeno químico. Bem, como eu acho que vocês entenderam, vocês vão ter que responder o próximo slide sozinho, lembrando o que são transformações físicas e químicas. Eu quero que vocês pensem e respondam. Quando uma madeira pega fogo, é um fenômeno químico ou físico? Quando o gelo se derrete, é fenômeno químico ou físico? Quando eu amasso uma latinha, é fenômeno químico ou físico? E quando uma corrente de ferro enferruja, temos um fenômeno físico ou químico? Tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Nossa primeira aula se encerra aqui, pessoal. Vejam quantos conceitos interessantes da química abordamos e como foi possível visualizar a química no nosso dia a dia. Dos conceitos, vimos o que são átomos, moléculas, substâncias, elementos, misturas e transformações químicas e físicas. Mas para que vocês trabalhem melhor, aproveitando, façam as atividades solicitadas. E essa aula equivale ao capítulo 1 do material de apoio pedagógico. Até a próxima aula.